Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel, Termodinâmica 1. Na aula passada vimos um pouco mais sobre trabalho e calor. Nessa aula eu vou fazer alguns exercícios com vocês, para a gente reafirmar o que a gente viu, esses conceitos. Então vamos começar pelo exercício 1, tá pessoal? Então, consideramos como sistema o gás contido no cilindro. Então é um gás, tá pessoal, dentro do cilindro, provido de um êmbolo. Tá? Assim, ó. Tá? Esse aqui é o nosso. Aqui. O sistema, pessoal, é o gás que está aqui dentro, ó. Aqui tem o gás. E esse aqui é um sistema. Por quê? Conforme eu vou aumentando o volume, diminuindo o volume, a fronteira do meu sistema vai acompanhando, tá? Então a pressão inicial é 200 kPa e o volume inicial é 0,04 metros cúbicos. Na A, pessoal, colocamos um bico de Bunsen e fornecemos calor para ele até o volume do gás aumentar para 0,1 metro cúbico, tá? Então aqui é 0,1 metro cúbico, tá? Ok? Então o que está acontecendo aqui, pessoal, se a gente analisar, ó? É um fornecimento de calor, pessoal. Se a gente não ligar o bico de Bunsen numa temperatura absurda, vai ser algo gradual, vocês concordam? Então a pressão permanece constante. Para quem não se lembra, o trabalho de um processo isobárico é a pressão constante, de tal forma que o meu P2 é igual ao meu P1, ele é dado pelo quê? Pelo P1 vezes o ΔV, P2 menos V1. Então a pressão vai ser 200 kPa, o V2 é 0,1 e o V1 é 0,04 metro cúbico. E aí a gente pode usar aqui a calculadora. Vai ser 200 vezes 0,1 menos 0,04. Então a gente vai ter um trabalho de 12. 12 o quê? Quilopascal, pessoal, é quilonewton por metro quadrado. Vezes esse metro cúbico. Vai ficar quilonewton vezes metro. Então é 12 kJ. Então quando eu uso a pressão em quilopascal, o resultado dá em quilojoule. Tá? Se eu usar assim pascal, ia dar em joule. Partindo das condições iniciais, fomos fornecendo calor e retirando os pesos sobre o êmbolo, de modo que a relação entre pressão e volume é descrita por PV elevado a 1,3 é uma constante. Tá? Isso é feito até o quê? Até eu ter um volume final de 0,1 metro cúbico. Isso aqui, pessoal, para quem não se recorda, é uma expressão de um processo politrópico, ok? Ele é um processo politrópico. Se a gente voltar na nossa aula aqui, para um processo politrópico, o trabalho é dado por essa expressãozinha aqui, ok? O N é o coeficiente, que acompanha o V. Então, meu N é 1,3. Tá? O P2, pessoal, eu sei? Não sei. Mas eu posso calcular dessa relação, Eu sei que o meu P2, V2 elevado a 1,3 é uma constante. Então, é a mesma coisa que o meu P1, V1 elevado a 1,3. Portanto, o meu P2 vai ser P1. Isso aqui é uma constante, tá, pessoal? Então, eu só estou igualando o meu processo inicial e o meu processo final. V1 sobre V2 elevado a
1,3. Portanto, o meu P2 vai ser o que? O meu P1, né? Ele fala que está nas condições iniciais, que é 200 kPa. O meu V1 é 0,04, meu V2 é 0,1 elevado a 1,3. Então é só calcular, pessoal, 200 vezes 0,04 dividido por 0,1. Ixi, acho que eu errei aqui, pessoal, deixa eu voltar. 200 vezes 0,04 dividido por 0,1 elevado a 1,3. Isso aqui vai dar uma pressão de 60,8 quilopascal. Daí, pessoal, tá fácil. Consigo calcular meu trabalho sem problemas. Então, vai ficar 60,8 vezes 0,1 menos 200 vezes 0,04 dividido por 1 menos 1,3. Então, ó, vai ser esse valor vezes 0,1 menos 200 vezes 0,04 dividido por... Lá embaixo vai dar 1 menos 1,3, vai dar menos 0,3, né? Vixe, calma aí, pessoal. Cometi um errinho aqui. É esse valor aqui, perdão, dividido por menos 0,3, né? Então vai dar 6,4 kJ. Então veja que o meu processo politrópico, ele é um processo que ele consome menos trabalho. Por quê? Porque eu estou indo do mesmo ponto inicial para o meu ponto final de volume, né, pessoal? Ó, eu estou indo para o 0,1 de qualquer jeito. Tá? No meu C, o gás ideal, quase estático, ele quer saber o trabalho realizado pelo sistema. Isso aqui, pessoal, não vou fazer, mas vai ser a mesma coisa do anterior. PV elevado a N é igual a constante. E aí, para achar o N, ele é o quê? Ele é exatamente o Cp sobre o Cv, né? Ele falou que é um gás ideal, ó. É só usar esses valores aqui, né? Se eu não estiver equivocado, acho que dá próximo de 1,4. Deixa eu ver aqui, ó. Que é o valor típico aqui para o ar, na verdade, tá? Então é só fazer da mesma forma aqui. E na D, pessoal, ó, agora consideramos que continuamos cedendo calor para o sistema através do bico de Bunsen. Entretanto, colocamos dessa vez um pino prendendo o pistão na posição inicial. Então o pistão ele não se movimenta, pessoal, ele fica fixo. Qual é o trabalho desse sistema? Pessoal, se eu não tenho movimento, meu trabalho é zero, né? Ó, o volume é constante, tá? Beleza? Então é isso. Vamos para o próximo exercício. Considere o conjunto cilindro-pistão ligeiramente diferente, como mostrado na figura abaixo, tá? Isso aqui, pessoal, é bem parecido do que a gente tem a válvula de segurança, de vasos de pressão, algo do tipo. É um mecanismo bem parecido com esse aqui, tá? Na verdade, a única diferença é que o fluido entra aqui por baixo, tá? O fluido do vaso de pressão. Então, o pistão tem massa de MP e atua sobre ele, assim como uma pressão atmosférica e uma mola linear com uma força F1. O pistão retém o gás dentro de um cilindro com a pressão P. Estime a expressão para a pressão interna P do gás em função desses parâmetros, né? O G é a gravidade, o A é a área do pistão, o F1 é uma força externa que está sendo aplicada, tá? Então, pessoal, para quem achou que estava livre, né?
Para a gente achar aqui, a gente utiliza a segunda lei de Newton, né? Para quem achou que estava livre dela, não está, tá? Então, ó, vamos analisar o nosso êmbolo aqui, ó. De fora, né, de cima para baixo, a gente vai ter o que? A força devido à pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é P0. Como que eu calculo essa força? Pressão vezes a área, tá? Eu vou ter também, pessoal, o que? O peso, né, ó, do pistão, né, que é a massa vezes a gravidade, ok? Eu tenho a força F1 também, que é uma força externa qualquer aplicada, né? E nós temos também a mola, de tal forma que se eu mover esse pistão para cima, a mola ela vai exercer uma força para baixo, tá? Ok? E de baixo para cima, pessoal, que força a gente tem? A gente tem a força do gás, né? Que o gás ali está uma pressão P. Então é a pressão vezes a área, tá bom? E aí é só a gente fazer, supondo que esse cara aqui não esteja em movimento, né, esteja parado, somatória de força Y igual a zero. Vamos adotar para cima positivo. Então a pressão vezes a área é positivo, e aí começam as forças negativas da pressão atmosférica, da força da mola, o F1 e o peso igual a zero. Então, a minha pressão vezes a área vai ser igual a todos esses carinhas aí, né? Ó. Força da mola, força F1. Opa, tudo positivo, né? Perdão, pessoal, que eu passei para o outro lado. Como que eu calculo, pessoal, a força de uma mola? A força de uma mola, pessoal, para quem se recorda, a gente calcula como? Como a constante de rigidez da mola. Calma aí, pessoal. Vezes o que? O tanto que ela está deformada em relação à sua posição de equilíbrio, tá? Então, vamos considerar, ó, o x é essa coordenada. Então vamos falar que é o x final menos quando ela está na posição inicial, x0, né? Pode ser, vai. Ok? Então, ó, vamos ter P0 sobre o A. Aqui vai ser o K, x final menos o x inicial, né? O tanto que ela deformou, mais o F1, mais o meu mg. Passo dividindo, P0 mais K. Opa, V não, perdão. Deslocamento final menos o minha posição de equilíbrio da mola, dividido pela área, mais o meu F1 sobre a área, mais o meu mg sobre a área, ok? Tudo bem, pessoal? Essas forças aqui, pessoal, é interessante da gente falar que tudo isso aqui, ó, se a gente juntar, a pressão ambiente varia? Não. A força F1 varia? Ele não fala, né? Mas provavelmente não. Vamos adotar que ela é constante. O peso varia? Não, pessoal. Então, o P0, o F1 sobre A e o mg sobre A, isso aqui, ele pode ser igual a uma constante. Vai dar um valor. Vocês concordam? É um valor isso aí.
Então é como se eu tivesse uma constante. E aqui, ó, eu tenho meu K, xf menos x0 sobre o A, tá? Mas aí, pessoal, a gente pode fazer alguma coisa interessante aqui, que é o quê? Escrever a pressão em termos de volume, né? Porque é muito mais útil para a gente, como engenheiro, escrever dessa forma. Como eu faço? Eu posso multiplicar esse termo aqui, ó, esse aqui só, tá, pessoal? Por área em cima e embaixo. Quando eu faço isso, ó, é a mesma coisa que multiplicar por 1, então eu não estou alterando em nada esse termo. Então vai ser o quê? 1K, aqui seria o meu xf vezes o A, menos x0A, e aqui seria o meu A ao quadrado. Aqui, ó, ficaria K ao quadrado, xf vezes o A seria o meu volume final, x0 vezes o A seria o meu volume inicial. Entendeu, pessoal? Olha que bacana. E aí, o que eu vou ter? Esse volume final, ele pode ir variando com o tempo. Então, eu tenho uma expressão da pressão em função do meu volume. Isso aqui ele daria uma outra constante, tá, pessoal? Tá? Ia dar uma outra constante, esse K sobre A ao quadrado. Esse aqui seria o meu volume inicial. É uma constante também, ó. Então, ó, tudo isso aqui, ó, isso aqui poderia ser uma constante A, isso aqui poderia ser uma constante B, né? Isso aqui também é uma constante C. Então, ó, se a gente notar, o que a gente tem, ó? B. As únicas coisas que eu vario é o que? Pode variar a pressão e o volume, de tal forma que eu tenho uma relação entre elas. E como que é essa relação, pessoal? O que é isso aqui, se a gente desmembrar essa equação? Ó, se a gente desmembrar, ó, ficaria o quê? A mais BV menos BC. Se a gente juntar, ficaria A menos BC mais BV. Tudo isso aqui, ó, vai dar um número, porque são todos constantes. Isso aqui é um outro número. Isso aqui é a nossa variável, não é? Então, pessoal, a gente nota claramente que a pressão, o que vai acontecer com ela? Ela vai variar com o volume, tá? Se aumentar o volume, ela vai aumentar, tá? Aqui, ó, esse cara aqui vai ser o meu A menos BC, que é o meu coeficiente linear. Aqui, a tangente dessa inclinação é o meu B, e aqui eu tenho esse comportamento. Então, toda vez que eu tenho uma mola ligada num pistão, eu vou ter uma variação linear entre a pressão e o volume, tá? Isso, pessoal, é interessante porque, por exemplo, imagina que eu queira calcular o trabalho. Basta eu calcular essa área aqui, ó. Por exemplo, o trabalho ia ser a área daqui. E como que é a área? É a área do que? De um... eu sempre me foge o nome. A área de um trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, vocês conseguem calcular o trabalho utilizando aquela informação da área. Bem bacana, tá, pessoal? Vejam que bateu aqui o que a gente viu. Não tem esse quadrado aqui não, tá, pessoal? Ó, eu copiei errado, provavelmente, aqui, ó. Tá bom? Beleza. Então, ó, vamos para a última. Um arranjo cilindro-pistão com batentes contém inicialmente
0,3 kg de vapor d'água, já está falando que é vapor superaquecido, né? A 1 mega, então esse é o meu estado inicial, e a uma temperatura de 400 graus Celsius. O vapor é resfriado. Ele quer saber o trabalho de compressão, caso o estado final seja 1 mega e 250 graus Celsius. Ó, pessoal, é simples, né? O que aconteceu com a pressão? Ela ficou igual, não é? Ó? É 1 mega. Para eu calcular o trabalho, o que era? P V2 menos V1. A pressão, pessoal, a gente tem que é 1 mega. E os volumes, pessoal, como que a gente faz para calcular? Eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura e eu tenho a massa. Veja interessante, toda vez que eu tenho o cilindro pistão e eu tenho a massa, pessoal, eu posso relacionar a massa com o volume. Como? Por meio do meu volume específico, né? Ó, o volume específico não é o volume pela massa? Então, se eu quiser saber o volume, é só eu pegar o volume específico e multiplicar pela massa. E como que eu acho o meu volume específico? Pessoal, eu tenho a pressão e tenho a temperatura. É só olhar a tabela termodinâmica. Aqui a gente já sabe, porque ele falou que é vapor d'água, que é vapor superaquecido. Vapor d'água superaquecido. Então é só eu ir na tabela da vapor d'água superaquecido e encontrar o volume específico para essas condições de temperatura e pressão. Então, ó, vamos lá abrir a tabelinha aqui. Tabelas termodinâmicas, apêndice B. Então, ó, vamos lá, ó. Vou até aumentar aqui. Vapor d'água superaquecido. Quais eram as condições? Já não me recordo. 1 mega e 400 graus Celsius. Então, vamos lá na pressão de 1 mega. Ó, e 300 graus Celsius. 1 mega. É aqui, né? Ó. 300 graus Celsius é essa linha. Volume específico é essa coluna. Então, meu volume específico vai ser o quê? Aproximadamente 0,258. Então, ó, o meu V1 é 0,258 metro cúbico por quilo. Portanto, meu volume inicial ele vai ser 0,258 vezes a massa, que é 0,3 quilos. Então, 0,258 vezes 0,3, 0,0774. O que? Metros cúbicos. Eu faço analogamente para o meu estado 2, ó. Que eu tenho 250 graus Celsius e 1 mega. E aí, eu vou ter vapor superaquecido? Aí nós temos que olhar, né, pessoal? Ó, vamos lá, vamos ver lá o diagrama termodinâmico. Diagrama de fases. Podemos fazer o T por V. Ó, e vamos lá olhar para 250 graus Celsius. Beleza. Vamos apagar aqui. Então, vamos lá na saturação, que é a nossa referência. Ó, água saturada em função da temperatura. Para 250 graus Celsius, qual que é a pressão? 3.973. Então, a linha de pressão constante sobe, né? E é 3.973 kPa. Isso aqui é a pressão de saturação. A minha pressão, pessoal, ela tá o quê? 1 mega. Então, é uma linha de pressão constante abaixo.
Portanto, ó, aonde eu vou ter interseção? Aqui. Então, continua sendo vapor superaquecido. E aí, eu faço da mesma forma, né? É só olhar lá na tabela do vapor d'água superaquecido para as condições que a gente tem. Então, vapor d'água superaquecido, 1 mega, né? E 250 graus Celsius. Eu vou ter um volume específico do que? De 0,2327. Ok? E aí, pessoal, consequentemente, meu V2 vai ser meu volume específico 2 vezes a massa. A massa é a mesma, né, pessoal? Porque não vazou, na teoria não vazou vapor d'água aqui para fora, né? Então, ó, vamos lá. 0,2327 vezes 0,3 dá 0,0698 metro cúbico. E aí, pessoal, é só calcular. A pressão, podemos colocar 1 mega, 1000 kPa. V2 é 0,698 e o V1 é 0,0774. Vamos lá. Isso aqui menos 0,0774 vezes 1000, a gente vai ter um trabalho de menos 7,6 kJ. Professor, faz sentido ser negativo? Faz, né, pessoal? Porque ele está comprimindo, lembra? A compressão era negativa. Bom, na B ele pede para determinar o trabalho se for 500 kPa. Tá? Só que aí ele dá uma informação interessante. Ele fala que a localização dos batentes corresponde a 60% do meu volume inicial. Então, ó, a gente vai chamar o estado 2, né? Que é o que? O estado 2 ocorre onde eu encontro os batentes. Por que a gente está fazendo isso? Para a gente verificar, pessoal, se o meu sistema ele vai chegar a tocar nos batentes ou não. E nesse caso, a gente sabe que o V2 é 60% do meu V1. Ou seja, né, o meu V1, eu não lembro quanto dava, foi 0,0774. Então, ó, 0,0774 vezes 0,6. Os meus batentes estão com volume de 0,04644 metro cúbico. Beleza. Eu sei mais alguma coisa, pessoal, nesse estado? Pessoal, eu estou retirando calor, né? Tem algo que está alterando muito do nada, né? Tem alguma força sendo alterada desde quando ele está aqui em cima até quando ele vai aqui embaixo, perto dos batentes? Não, né, pessoal? Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que desde quando ele está aqui em cima até ele aqui embaixo, que se eu não tiver uma transferência de calor muito abrupta, que a pressão do gás ela é praticamente constante. Ah, pessoal, perdão. A gente já tinha usado a nomenclatura 2, né? Vamos colocar 3 para a gente não se perder. Então, a minha pressão até tocar os batentes é igual à pressão 1, que é de 1 mega. Ok? Tudo bem, pessoal? Então tá. Ok? Então, o que isso significa? Significa, pessoal, que se eu tiver a 500 kPa, ele vai estar abaixo aqui do meu batente. Tudo bem?
Então ele já vai ter tocado, porque até ele vir aqui, a pressão é 1 mega, né? E aí o que que acontece? Conforme você vai esfriando, isso vai abaixando, e aí vai abaixando até 500. Tudo bem? E aonde que eu vou ter trabalho, pessoal? Só até tocar nos batentes. Por quê? Porque a partir do momento que ele toca nos batentes, por mais que eu esfrie, ele não vai para baixo, porque os batentes interrompem. Então, o único trabalho que eu tenho nesse ciclo é até ele tocar nos batentes, ou seja, até atingir essa pressão e esse volume. E a pressão é pressão constante. Consequentemente, eu calculo da mesma forma. Então, o trabalho vai ser o quê? P V3 menos o meu V1. Beleza? Aqui é 1000 kPa. O volume, que é quando ele toca ali os batentes, é esse aqui, ó. E o meu volume inicial era 0,1, eu não lembro mais. Ah, não, 0,0774. Então, esse é o único trabalho que ele vai realizar. Depois disso, por mais que varie minha pressão, o volume é constante. Então, ó, menos 0,0774 vezes 1000. Então, eu vou ter um trabalho aqui de aproximadamente menos 31 kPa. Ok? Beleza. Tudo bem? Até aí tranquilos, né, pessoal? E aí, e se a gente quisesse saber a temperatura quando ele tem essa pressão de 500 kPa? Aí, pessoal, é fazer o que a gente já está fazendo. Vamos chamar isso de estado 4, que é quando a minha pressão ela atingiu 500 kPa. Tá? Eu só tenho a informação da pressão, pessoal, eu preciso de outra para achar a temperatura. Qual que seria a minha outra informação? É o que? O meu volume. Eu consigo achar o meu volume específico, né? Porque precisa ser uma propriedade intensiva, lembra? Então, o meu volume, a gente sabe, vai ser igual ao do V3, né? Ó, que a gente achou. Eu consigo achar meu volume específico, né? Porque eu preciso de uma propriedade intensiva, outra propriedade intensiva para achar a temperatura. Eu consigo, né, pessoal? Como? É só dividir pela massa. A massa não varia, não está vazando vapor d'água de lá, tá? Quanto que é a massa? É 0,3, tá? E aí eu consigo extrair a minha outra propriedade. Isso aqui vai dar 0,1548 metros cúbicos por quilo, tá? Beleza. Então eu tenho o volume específico, eu tenho a minha pressão. Aí, pessoal, o que eu preciso ver? Eu preciso saber em qual tabela eu vou olhar para achar a temperatura. Qual fase que eu estou? Então, nesse caso, novamente, vamos ter que analisar lá o diagrama. Veja que as matérias vão se complementando. Nesse caso, é o P por V. Por quê? Porque eu não sei a temperatura, é justamente o que eu quero descobrir. E o que eu tenho é a pressão. Então, eu vou olhar para uma pressão de saturação de 500 kPa, qual são os meus limites, né? Ou seja, o meu VL e o meu VV. Então é só voltar lá, pessoal, ó. Vai lá na tabela da saturação em função da temperatura ou da pressão, né? Eu tenho 1 mega, que é 1000. O meu VL é 0,001127. Então, ó, aqui é 0,001127. E o meu VV é quanto? 0,1944. Onde que está o meu V4, pessoal? Ele está entre esses dois, ó. Vocês concordam? Ele está aqui, ó,
o meu V4. Portanto, ó, o que acontece? Nessa condição de pressão e de volume específico, eu estou na saturação. Então eu não tenho mais só vapor lá, eu tenho líquido também, eu tenho uma junção dos dois. E aí, pessoal, é simples. Se está na saturação, tanto a minha pressão como a minha temperatura, elas são constantes. Lembra, ó, a linha de temperatura constante era assim, ó. Então basta eu encontrar a temperatura de saturação para a pressão ali de 500 kg. Que é o que, ó? Pessoal, perdão, ó. Eu li a de 1000, é a de 500, né? Tô viajando, ó. O VL é 0,001093. Perdão, pessoal. Que é. Mas acho que vai dar do mesmo jeito. E o meu VV é 0,375, né? Novamente está no meio, tá? Não tem problema. E aí é só achar a temperatura de saturação, que é essa coluna aqui, ó. É a segunda coluna, que para 500 dá 151,86 graus Celsius, tá? Então eu tenho a temperatura, eu tenho a fase. Se quisesse, a gente podia achar o título também, né? Ó. Seria só fazer o nosso V4 menos o meu VL dividido pelo VV menos o meu VL. Também daria para achar, tá? Então, pessoal, vimos alguns exercícios para relembrar os conceitos de trabalho e calor. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.